Lemos. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus e mais uma vez pedir a Ele para nos abençoar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para aprender mais uma vez a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos dar, o Deus amado, sabedoria, o Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, aprender e que eu possa transmitir, Senhor, a palavra, Senhor, que será ministrada. Senhor, abençoa todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, ó Deus, e também, ó Deus, a professora, Senhor, ó Deus, a escritora, Senhor, desta lição. Que seja abençoada, Senhor, onde estiver. Que o Senhor possa cada dia mais inspirar e usá-la, Senhor, na presença do Senhor, para que possa nos oferecer mais ainda, Senhor, o que é de melhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a tua igreja e declaro aberto essa escola, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, aproveitando os irmãos, de pé, vamos abra a sua revista mesmo. Tem o primeiro versículo que nós vamos ler, o texto áureo. A nossa lição hoje é Jesus é a luz do mundo, e na sua revista aí está na página 45 o versículo de número 8, que diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Os irmãos podem sentar. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, mais uma vez, mais uma lição que nós vamos aprender, um estudo, da palavra do Senhor. E esta lição, ela foi feita pela irmã pastora, Selma, e nós vamos aprender, porque é bastante rica também esta lição, como todas as outras lições são ricas, poderosas, são palavras do Senhor, palavra inspirada aos corações dos nossos escritores. Então, é a lição de número 7, Jesus é a luz do mundo. Então vamos lá, Jesus sendo luz do mundo, um tema bastante rico, vem falando a respeito do Senhor Jesus. Quando ele vem falando a respeito de que ele era luz, porque é provável que ele viu que o mundo estava em trevas, Jesus vem falando que era a luz do mundo, porque se alguém fala que é luz do mundo, é porque ele é luz. Para falar que é luz, tem que ser luz. Para falar, dar um bom testemunho, falar que as pessoas devem dar um bom testemunho, tem que ter um bom testemunho. Então Jesus, ele é a luz, e ele falou que ele é a luz do mundo. A própria palavra: eu sou a luz do mundo. Então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quem estiver ao lado do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus no seu coração, segundo o que está escrito na palavra, não vai andar em trevas, porque Jesus é aquele que vai clarear, iluminar, a sua caminhada. A pessoa pode até tentar sem Jesus, mas, irmãos, ele vai consegue, como o nosso professor diz, o meu professor, a pessoa até consegue andar, mas ele vai andar em trevas, vai ter buracos, vai ter perigos. Ele vai conseguir, vai ter que desviar, mas sem Jesus não pode nada.
Nós podemos, irmãos, alguma coisa quando nós temos Jesus na vida, né? Porque Ele é a nossa luz, Ele é o que a resplandecente estrela da manhã, Ele é aquele que clareia a noite, né? É o dia, faz com que nós andamos durante o dia, e andar durante o dia é andar com Jesus. Andar com Jesus, nós não vamos tropeçar, porque quem anda em trevas tropeça. Então quem não tem Jesus na vida, né, vai tropeçar com certeza. Não vai ter uma vida tão longa, né, abençoada, mas vai andar em trevas. E o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, e nós saímos, irmãos, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos aprendendo, nós confessamos, nós dizemos que temos Jesus em nossa vida, então Ele é a nossa luz. E é o texto que diz aqui: falou-lhe Jesus dizendo outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então está aí. A leitura bíblica em classe, ela foi dividida em vários, textos aqui, em 1 João 1,7, Mateus 5,16, Romanos 12,2, João 3, versículo 20 ao 21, e Efésios 2, versículo 12 ao 13. Então vou ler para os irmãos. Diz assim, 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mateus 5,16 agora. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. João 3, versículo 20 ao 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, graças a Deus. Então está aqui a palavra do Senhor aos nossos corações, o Senhor Jesus, através dos apóstolos, dos escritores da Bíblia, nos dando uma orientação, falando a respeito do nosso Mestre, que é a luz do mundo, Então, meus queridos, o que ele diz aqui em 1 João? Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, para que, se eu andar na luz, se eu andar com Cristo, que é a minha luz, se eu obedecer à palavra do Senhor, que é aquela que pode fazer com que eu não tropece, quer dizer, eu vou ter comunhão uns com os outros, porque a palavra de Deus é que nos ensina a ter comunhão. E quando nós passamos a estudar esta palavra, nós começamos a enxergar
o Senhor Jesus falando, enxergar a palavra, porque o mundo, a cegueira espiritual, irmãos, ela é muito grande, e nós não podemos ser cegos espiritual. Jesus é que clareia, Jesus é que nos dá esta vida, Ele que nos dá esta luz. E quando nós estamos em falta com Deus, nós precisamos o que fazer? Chegar mais perto, orar mais, jejuar mais, falar mais com o Senhor, para que nós possamos ser, receber esta luz na vida, para que Jesus aproxime mais da gente, para que Ele entra no nosso coração e faz morada, A finalidade dele, Ele enviou quem? O Espírito Santo para fazer morada em nós. Nós somos o que? Templo do Espírito Santo. E se somos o templo do Espírito Santo, esta luz tem que estar fluindo, tem que estar alumiando, irmãos, todos que estão à nossa volta. Como vai iluminar? Os nossos testemunhos, a palavra que nós ministramos, aquilo que nós falamos a respeito do Senhor, irmãos, faz com que as pessoas se convençam do pecado, porque o Espírito Santo trabalha nas mensagens, o Espírito Santo usa você, e você, com a palavra do Senhor Jesus, que é luz, convence as pessoas. Amém. Eu não tenho essa força suficiente para convencer uma pessoa errada, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo convence toda pessoa do seu erro. Só Ele tem essa missão, essa capacidade de fazer, mas Ele tem que ter alguém para ser, para usar, e esse alguém é os irmãos que estão aqui nesta manhã, para convencer as almas, para ministrar a palavra. Eu sou a luz do mundo, e se você faz parte desta luz, precisa ministrar a palavra do Senhor, convencer as almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que resplandecer, assim resplandeça a vossa luz diante dos que vejam as vossas obras e glorifiquem. Irmãos, a palavra de Deus é tão séria, que quando nós obedecemos esta palavra, quando nós vivemos esta palavra, as pessoas que nos ouvem vai viver, vai obedecer esta palavra. Porque se nós obedecemos o Senhor Jesus, ouvimos o Senhor Jesus, as pessoas também vai nos ouvir, porque nós estamos ouvindo o Mestre, aquele que nos ensina a cada momento. Nós estamos obedecendo o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, e fazendo isso, as pessoas também vão temer a palavra do Senhor, porque um bom exemplo, ele precisa ser seguido, Então eu vou entrar aqui na introdução, que diz o que? Quando Jesus testifica de si mesmo, fazendo declaração descrita em João 8:12, o que nós lemos aqui, eu sou a luz do mundo, ele define uma ação de sua missão nessa terra, enquanto homem, trazer luz à humanidade em trevas, o conhecimento, a verdade, a claridade, a orientação num mundo entenebrecido, envolto de densas trevas, afastado de Deus e trôpego em sua vã maneira de viver. Então Jesus veio para dar vida às pessoas, veio para fazer com que a pessoa viva na luz. Ele é a luz. Então o mundo estava aqui agindo de forma maligna, estava agindo em trevas. Quando nós, irmãos, apagamos a luz, irmãos, num lugar escuro, é só treva, não tem como você caminhar perfeitamente, não tem como. Graças a Deus que nesta manhã, o que o Senhor nos deu de presente? A luz, o sol, para brilhar, para clarear aqui dentro da igreja, lá fora. Desde lá do início, quando Deus fez o mundo, imediatamente Ele já pensou numa coisa:
Não tem como as pessoas, o mundo viver em trevas. Não tem como a terra produzir em trevas. Não tem como crescer árvore, animais, pessoas andarem nas trevas. Logo, ele pensou que haja, o que ele fez? Haja luz. E assim houve luz. E de lá para cá, nós estamos o que? Vivendo no mundo que tem as estrelas, o sol, a lua, para brilhar, irmãos. À noite nós temos o que? A lua, as estrelas, os luminares do céu, para brilhar, para fazer com que a gente ainda ande e não tropece. Durante o dia nós temos o que? O sol, para poder clarear, para poder andarmos e não tropeçarmos. É tão bom. Deus já pensou nisso lá do início. Isso fisicamente, irmãos. Sol, estrela, tudo matéria. Não é invisível isso. A gente vê lá em cima o sol, vê as estrelas, vê a lua. Tanto que vocês vê contarem a história que o homem pisou na lua, Agora, isso é coisa física, Haja e houve. Agora, um lado espiritual, que Jesus veio para poder agora fazer com que nós caminhamos agora no lado espiritual, temos comunhão, ter comunhão uns com os outros, não andar em trevas, não fazer a vontade de Satanás, mas a vontade dele que está no céu. Olha, no contexto da época, Jesus, quando confrontado pelos fariseus, mediante sua palavra, ele evocou como testemunha o próprio Deus Pai, entendendo uma exigência da lei vigente e o seu próprio testemunho. Hoje, Jesus, pelo Espírito Santo, perpetua essa verdade que liberta, ilumina, conduz aos céus todo aquele que nele crê e segue para a vida. Então Jesus veio para poder desfazer as obras de Satanás. Ele veio e diz ainda que ele é a luz. Ele veio dando testemunho que ele é a luz. Onde Jesus chega, o mal tem que correr, irmãos. Satanás não permanece. Quando nós aceitamos Jesus, o que houve na nossa vida? Uma transformação. E até hoje nós estamos o que? Gradualmente sendo transformados. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa vida. Ele entrou para mudar o nosso destino. Se íamos morrer, com uma morte que não fosse da sua vontade, hoje, irmãos, se morremos, nós morremos com Cristo e nós iremos passar a morar com Ele para sempre. Tá? Ele faz nos desviar nos maus caminhos, não é desviar dele, porque quem desvia do Senhor Jesus, ele anda em trevas. Porque quem tem Jesus tem tudo. Se não tem, se desviou da palavra, se desviou do Senhor Jesus, se negou o Senhor Jesus, saiu dos caminhos dessa palavra do Senhor Jesus, então jaz no maligno, jaz em treva, está em trevas, não tem força para caminhar, mas graças a Deus estamos aqui firmes e somente a Ele nós devemos dar toda a glória. Passando agora, passando para o tópico 2, haja luz, que foi lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, foi onde ele iniciou, Jesus iniciou todo ali, irmãos, este mundo. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, tudo que existe neste mundo, irmãos, foi feito por Jesus, tá? No princípio ele era o Verbo estava com Deus. Então Jesus foi quem criou todas as coisas. E aí, pastor, o senhor fala que é Deus? Deus.
Jesus estava ali presente, tá? Ele era o que? O Verbo, e o Verbo se fez carne, tá? E habita entre nós, e habitou entre nós. Quando nós temos o que? O Espírito Santo para nos ajudar a caminhar perfeitamente, tá? Olha aqui, materialmente falando, a luz é elemento essencial para a vida, e desde o princípio Deus determinou: haja luz. Os seres humanos, os animais e vegetais dependem dela para subsistir, e esta é perceptível e assimilada de diversas maneiras, como nas estrelas, nos raios da eletricidade, no fogo, dentre outras formas naturais e processadas. Ora, se a vida natural depende da luz, irmãos, para existir, compreendemos que sem a luz, que é Cristo Jesus, não há vida, e sim uma grande expectação de desorientação e morte. Se a natureza, os vegetais, animais precisam de luz para sobreviver, não é bom, irmãos? Até o ser humano, olha para você ver, né, quando quer ficar mais bonito, o pastor sempre fala, né, dá uma queimadinha, dá uma bronzeadinha, vai lá na praia, né, vai na beira do córrego, não tem praia, vai na beira do córrego, dá uma queimadinha, o lote fechado, dá uma queimadinha, fica tão lindo, não é assim? Todos nós dependemos, irmãos, do sol para sobreviver, né? Quando tira o sol, quando fica tudo embaçado, né, é tão ruim também. Mas Jesus pensou em tudo para nós, irmãos, que nós iríamos depender do sol para sobreviver. E agora, o que ele está falando? Se tudo isso depende da luz para poder sobreviver, o ser humano precisa mais ainda de Cristo para sobreviver. Amém. Tá? Precisam, porque sem Ele as pessoas andam desorientadas. É o que diz aqui o texto: grande expectação de desorientação e morte. As pessoas, quando não têm Cristo na vida, o que eles fazem? Andam pecando. E o que diz a Bíblia a respeito do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas quando andamos com Cristo, irmãos, há uma perfeição, há um mover de Deus na nossa vida. Ele mesmo afirma: sem mim nada podeis fazer. 47, página 47, do outro lado aqui, né? Lado direito. Sem mim nada podeis fazer. A palavra traduz assim: que nem a vida natural é vida sem Jesus. Tudo depende de Deus, tudo depende de Jesus, né? Até uma folha, irmão, seca que cai de uma árvore depende de Jesus, é permissão do Senhor. Não cai uma folha se não for por Deus, irmãos. Não cai nada, uma estrela do céu, se não for permissão por Deus. Tudo depende de Deus. Nós dependemos do Senhor. Quando o Senhor Deus ordenou a existência da luz, Ele subscrevia a supremacia sobre as trevas que então cobriam a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Em Jesus Cristo está luminosidade. Esta, luminosidade materializou-se em forma de homem para o tempo de trevas, não somente de forma física ou materiais, mas em tempo de falta de temor de Deus, tempos de impiedade e perversão, conforme Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então nós não podemos andar segundo nossos pensamentos. E o que se vê hoje é pessoas querendo andar segundo as suas próprias orientações. Nós temos que andar segundo o que? A orientação do Espírito Santo. Nós não podemos viver com a nossa mente no escuro, né? Nós não podemos ter a nossa mente fechada, andarmos como que com o coração insensato, andar fazendo o que aquelas pessoas que andam errado, fazendo também o que elas fazem. Nós não podemos agir dessa maneira, mas nós temos que ter um pensamento novo, uma orientação nova de Deus na nossa vida. Para que isso? Para que transformemos o mundo. Não é assim que a palavra de Deus fala? Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos, né? E quem é que transforma? Jesus. E com Jesus nós podemos. Com Jesus nós temos a capacidade, orientação. O Espírito Santo nos capacita. Nós não temos uma mente fechada, mas quando abrimos a boca para falar, o Espírito Santo nos orienta o que nós devemos fazer, falar, para que convençam. Percebemos esta verdade em todos os níveis do conhecimento e relacionamento humano até o dia de hoje, e se avolumando de forma célere, como uma nuvem negra e impiedosa, que arrebanham o indivíduo, arrebanham indivíduos, famílias, comunidades, nações e civilizações em sua fome maligna e insaciável de destruição. E quem faz isso? A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para trazer vida, veio para trazer luz, vida para nós. Enquanto as pessoas querem viver nos desastres, precisamos cada momento, irmãos, relembrar e lembrar do que Jesus fez por nós, tá? Que Ele morreu por nós para trazer vida para nós, foi para tirar nós das trevas, porque antes você andava desgarrado, como ovelha que não tinha pastor, mas Jesus chamou você, tirou você lá das trevas, para a maravilhosa luz que diz a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então o inimigo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Famílias, comunidade, nações, civilizações. E quantas outras coisas acontecem? Obra do maligno. Ele veio para matar. Quantas pessoas, irmãos, estão morrendo sem Cristo, se envolvendo com coisas deste mundo, com coisas dessa terra, enquanto que o Senhor fala para a gente preocupar primeiro com o reino dos céus. Hoje a Nivane vinha falando, as pessoas vão se cansando, vão ficando velhas de crente e vão se cansando. Não vão se cansando, vão se acostumando, vai perdendo o prazer de orar, vai perdendo o prazer de ir na igreja. O que é isso? Será que ser velho de crente faz com que isso aconteça? O desânimo, irmãos, a preguiça, a falta de vontade de adorar o Senhor, de caminhar para a casa do Senhor, é aquilo que acontece. Eu falto na igreja hoje, eu falto amanhã que tem culto, depois eu começo a faltar. Está entendendo? Passa uma semana já está pouco, vou para 15 dias, de 15 dias eu passo para um mês, e isso, irmãos, você vai perdendo a vontade,
Aí se você já começa a imaginar, não, o pastor não está nem aí comigo não, ninguém veio aqui em casa, ninguém está aí não, ninguém está, né, daquela igreja, tá, né, ninguém me ama não, ninguém veio aqui, com coisa que a culpa está nos obreiros da igreja, nos membros da igreja, o pastor. Onde é que está a culpa, irmãos? Está em nós que começamos a faltar, está em nós que perdemos o desejo de caminhar. É isso que vai tirando o prazer. A pessoa vai ficando velha. Não é de crente não, irmãos. Crente não fica velho não, irmãos. Cada dia ele se renova na presença do Senhor, irmãos. Quem confia no Senhor se renova a cada dia, irmãos, porque a palavra de Deus renova a cada dia. E quando nós vivemos essa palavra, nós vivemos, nós nascemos, nós tornamos nova criatura em Cristo Jesus, irmãos. Mais do que a gente se vê aí com os nossos olhos, as pessoas deixando de vir, de caminhar para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, deixam de fazer, perde a vontade de chegar e convencer uma alma, de pregar para uma pessoa, né? Uma pessoa começa a contar o problema para ela começa, não, eu também passo por isso, irmãos. Se a pessoa conta o motivo, conta o problema para você, é para você ajudar ela a orar, não é para você contar os seus problemas para ela, não. Então ela vai falar, então não vai adiantar eu ir lá na igreja, não vai adiantar eu, né? Não vai. Mas quando nós, irmãos, recebemos de Deus uma palavra, a pessoa vem, conversa com a gente, fala os seus problemas, o que nós vamos fazer, colocar de pé, orar para a pessoa, o que dá força, irmãos. Verdade. Nós vamos o que? Motivar a pessoa em Cristo Jesus, irmãos. A pessoa precisa, e nós temos que motivar, ajudar ela a caminhar, carregar a cruz. Mas a Bíblia diz que renuncia cada um a si mesmo, e nega a si mesmo, né? E pega a cruz e siga. Vai, irmãos. Se fosse, nós vamos abandonar e não vamos pregar para ninguém mais, né? Não. Mas nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos, né? Renunciar. Deixar de fazer as coisas erradas. As pessoas não têm culpa. Nós temos que ajudar a caminhar, né? Amém? Amém. Então vamos lá, irmãos? 2. No entanto, isso aí, irmãos, é sinal que os irmãos estão me acompanhando, porque eu falo, né, um pouquinho e acaba que eu saio aqui e perdo a noção aqui do texto. No entanto, neste cenário indizível de causos, está Cristo, a luz do mundo, chamando, atraindo, curando. Olha só o que Cristo faz: libertando, redimindo, salvando, tanto quantos olham para Ele, para serem iluminados, como em Salmo 34, versículo 5. Ele diz aqui a palavra: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame, e na sua luz, olha aqui, na sua luz, que vemos a luz, Salmo 36, versículo 9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Amém? Por que dizermos que somos velhos? Porque se Cristo renova, se Cristo é a nossa vida, o nosso manancial, o nosso rosto não sofrerá vexame. Não sei se é por esse lado, né, que Cristo, que a palavra de Deus está falando, mas a pessoa fica bonita, saudável, irmãos, a cada dia. O Espírito Santo brilha no rosto, né? A gente, aquela pessoa saudável, maravilhosa, você olha assim, não, mas a pessoa nunca fica velha, né? A gente passa anos e anos, a gente olha nas outras pessoas, nos irmãos, e nós estamos vivendo com os irmãos, parece que os irmãos não ficam velhos. Deus ilumina, Deus transforma até o nosso olhar, irmãos, né? Um dia eu estava olhando as fotos do irmão Marcelo ali na internet, acabou que não vou falar do seu olho não, né?
Aquele rapazinho novinho no meio das molecadas lá, cabelinho cacheado, bonito, né? Hoje que você olha para ele, cabelão, ó. Tá uma pessoa mais bonita, saudável, olha pra você ver. Forte. Por quê? Isso tem Cristo na vida, irmãos. Tem Deus na vida. Então a pessoa, quando tem Deus na vida, Deus transforma, viu? Amém. Tópico 3. Figuras de luz que Jesus representa. Observemos algumas formas de luz que conhecemos e sua relação com a pessoa de Jesus. Letra A, fogo. Êxodo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. De dia, numa coluna de nuvem, protegendo do sol, porque o sol no deserto, né? No Egito, no deserto, não era que eles caminhou? Foi. O sol é muito quente, irmãos. A areia é muito quente, e ele, com uma coluna de nuvem, cobriam para proteger, né, das coisas, do sol, dos perigos. De noite é como o que? Vamos lá? Coluna de fogo para clarear, irmãos. Então eles caminhavam de dia e de noite. Amém. E nada deles ficaram velhos. Ficaram com o passar do tempo. A gente olha assim, né? Ficou velho. Mas tudo, irmãos, não acabou. Porque se tivesse acabado, eles andavam pelado, né? Tinha acabado tudo, comida. Mas Deus providenciou todas as coisas para eles. Deixou, né? Caminharam. E nada, irmãos, ficaram assim velho, acabado. Morreram muita gente, morreram. Aqueles que não quiseram nada com o Senhor, aqueles que abandonaram o Senhor. Então, sem Cristo, sem Deus na vida, as pessoas morrem. Aqueles que eram rebeldes morriam, né? Aqueles que pensavam que a comida era só um dia, comia carne lá e morria com a carne entre os dentes, né? Mas Jesus, Deus providenciava todas as coisas, a comida para eles. Eles caminhavam de dia, caminhavam de noite, tinha tudo, irmãos. Alguns reclamavam, se nós estivéssemos lá no Egito, tinha pimenta, né? O povo gosta de pimenta, né? Os irmãos gostam de pimenta, né? Pimenta, tinha alho, tinha cebola, irmãos. São coisas maravilhosas. Graças a Deus. Então, era o que? Para a claridade, né? Noturna. Jesus, Deus fazia tudo isso, coluna de fogo, coluna de nuvem, para a claridade noturna. Amém. Letra B, o sol da justiça, Malaquias capítulo 2, 4 e 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos das estribarias, calor e claridade diurna. Estrela da manhã, olha só, irmãos, a estrela d'alva, né? Estrela da manhã, olha, estrela da manhã, é a estrela d'alva mesmo? É? Aquela que nasce lá tão bonita, né? Ele é o que? O nosso amanhecer, né? Olha, Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha para vocês aí. Jesus é a nossa estrela da manhã. Com Deus, o povo caminhava, né? Durante a noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma coluna de nuvem. E ao alvorecer ou ao amanhecer, né? A estrela da manhã.
para poder caminhar durante o dia. Era dia e noite, irmãos, né? Dia e noite com o povo, Deus andando com o povo, Deus providenciando para o povo. Então Deus é maravilhoso. Letra C, que nós lemos aqui, vamos passando para a página 49. Amém? Amém. Tomando como referência o dia, Jesus manifesta-se como luz na divisão destes: alva, dia e noite. A alva, que é o amanhecer, né? Clarear. Dia, que é esse dia maravilhoso que nós já estamos nele aqui. Amém. E a noite, né? Para poder clarear para o povo. Então, quem anda com Jesus não está em trevas, mas está sendo iluminado, recebendo orientação dele para poder caminhar. É nítida a confirmação da sua presença, ininterrupta, guiando os seus, conforme Mateus 28, versículo 20. Amém? Mateus 28, versículo 20. Deixa eu olhar aqui. 28, versículo 20. Pode ler. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí, irmãos, como fala a nossa lição, que é nítido, né? O Senhor, a presença do Senhor conosco. O Senhor Jesus falando, nos ensinando a guardar. A guardar o quê? Os mandamentos, a palavra. Então, Ele manifestando aí através da sua palavra, clareando, nos dando o que? Sabedoria, né? Conhecimento para caminhar, para não tropeçar. Quando nós estamos vendo que há um empecilho, irmãos, o que nós devemos fazer? Não dá conta de resolver? Não é para ser resolvido? Nós vamos desviar, não é assim? Desviar do problema. Tem como saltar, passar por cima? Nós vamos passar por cima, mas passar como? Com Jesus, né? Nós vamos ser vitoriosos se Jesus está do nosso lado, né? Se nós estamos servindo Ele, Ele vai nos abençoar, né? É só nós pedirmos a Ele, falar com Ele. Não é querer exigir as coisas dele, porque às vezes a gente não faz nada para Ele, quer exigir, né? Mas quando nós falamos: Senhor, estou aqui, eu sou, né, pesado, né? Eu sou uma pessoa que necessito da Tua misericórdia, conversando com Ele com amor. Jesus também necessita que nós conversamos com Ele com amor. Ele é amor. Por que eu vou ficar embrutecido, falar com forma arrogante com Ele? Senhor, se o Senhor não me dá isso, eu não vou mais na igreja. Ah, irmãos, né? Com coisas que a gente está obrigado a Deus fazer. Se o Senhor não me dá esse carro, se o Senhor não me dá essa fazenda, esse boi, se o Senhor não ajudar eu a construir minha casa, nós é que temos que fazer a vontade do Senhor, né? Deus fazer a nossa vontade. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Seja feito o quê? A tua vontade. Amém. 5 agora? 4, né? O poder singular da luz sobre as trevas. O poder singular da luz sobre as trevas. Errei? Olha aqui. Quando nós referimos à luz, é automático citar as trevas. E aqui especificamente elas representam um opositor resistente à luz de Cristo, tendo como figura o homem da iniquidade, que se opõe a tudo que se chama Deus. As trevas, né? O homem daqui da iniquidade, como fala aqui, tudo
que se chama Deus, ele se opõe. Então, tudo que se opõe contra Deus, irmãos, é obra de quem? A obra do homem? Não, irmãos, Satanás, irmãos. Ele veio para poder querer desfazer, ele já foi lançado, irmão, na terra, e aqui, o mundo jaz no maligno. É o que diz a Bíblia, está no maligno. O que nós temos que fazer? É receber conhecimento, pedir conhecimento, sabedoria de Deus, para poder sairmos dos problemas, dessas coisas que nos atrapalham a caminhar. Tudo que se chama Deus se opõe, tudo que quando você vai fazer para Deus, há uma coisa para impedir. Vai fazer uma coisa, uma atividade na igreja, Satanás levanta, para quê? Para que não aconteça, porque se acontecer, milagres acontecem, Deus opera, e não acontecendo, a vontade de Satanás será prevalecida, Mas vamos aqui, Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, atestando-se como se fosse o próprio Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O tal quer arranhar para si, arrebanhar, irmãos? Perdão aí, irmãos, é porque eu estou ficando um pouquinho ruim das vistas já, tá? Olha, o tal quer arrebanhar para si tanto quantos possam alcançar, aprisionando, olha só, aprisionando, confundindo, destruindo, se disfarçando de luz. Ele disfarça, o inimigo disfarça em anjo de luz, como se fosse anjo de luz. Para quê? O que a Bíblia diz? Que ele está ao nosso redor, de redor, buscando o que possa tragar, disfarçado, para poder arrebanhar, acabar com o rebanho do Senhor e arrebanhar para Ele, O que a gente entende assim. 1 Coríntios, é o segundo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, já está aberto? Pode ler. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém. E disseminando suas ações, sendo o príncipe deste mundo, no entanto, nada tendo em Cristo Jesus. E às vezes, irmãos, o que causa, é o que diz aqui o texto, tristeza, Tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando a pessoa fica triste, quer dizer, gera o que? Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas tristeza do mundo opera a morte. Tristeza do mundo opera a morte. Quando a pessoa arrepende, oh meu Deus, eu errei, eu pequei, opera para a salvação. Eu errei, Senhor, me perdoa. Se humilha diante de Deus pedindo perdão, vai gerar vida. Negócio tem essas tristezas aí, o que vê só matando, roubando, gerando tristeza, isso gera o que? Morte. Deve matar, roubar, destruir, o inimigo deve matar, roubar, destruir, gerando tristeza para a morte, não é para a salvação. João também, 15:30, João 15:30, Evangelho de João 15:30. Evangelho de João 15:30.
Ah, não tem não, moço, eu notei aqui, perdão, viu? Eu notei realmente aqui, são 2 errinhos que eu encontrei aqui, é João 15:30. Oh, graças a Deus, né? Nós ia passar aqui amanhã caçando, mentira. Mas quando eles erram, às vezes passou despercebido por eles, tá? Às vezes eles, né, eu até assisti a pregação do professor, passando orientação, e ele não conseguiu ver isso aqui, né? Então, quando passa, eles erram assim na revista, eles pedem o perdão para os irmãos, que é erro de digitação, tá? Amém? O computador não erra, mas o ser humano erra, tá? Amém? Então, ali quem digitou, às vezes aumentou, né? As pessoas estão digitando, olha qualquer coisa assim, digita que ele é tão abençoado para poder digitar que digita outras coisas que às vezes não tem, né? Olha aqui. Então esse não tem, nós vamos passar lá para opondo-se. O errinho que eu encontrei está mais embaixo também, tá? Está anotado lá e riscado. Opondo-se a todas essas obras, prevalecem no entretanto, né, a ação da luz, trazendo, opondo-se a todas essas obras, prevalece, entretanto, a ação da luz, trazendo o que? Separação entre o que é e o que não é luz. Nós vamos olhar isso, tá? Nós vamos olhar, que aqui o texto não está escrito para nós. 2 Coríntios 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 6, versículo 15 e 14, ou 14 e 15. Não vos prendais, é isso mesmo? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então há uma separação, há uma divisão de quem é fiel e de quem não é fiel, né? Então há essa divisão. Então não há concórdia. Então não tem como eu concordar com o erro. Não tem como eu concordar com as pessoas que não obedecem ao Senhor Jesus, não tem orientação do Senhor Jesus. Não tem como. Quantas pessoas, né, quantos casais, quantos irmãos e irmãs abençoadas na igreja procuram namorado lá fora? E a Bíblia diz o quê? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Até para arrumar uma namorada, né, tem que ser dentro da igreja. Pastor, mas não tem. Espera no Senhor, com paciência. O Senhor vai enviar, né? Vai enviar. Não, pastor, eu vou procurar lá fora, porque se eu arrumar lá, eu vou trazer para a igreja. É difícil isso acontecer, irmãos. Mais fácil tirar da igreja para lá do que trazer para cá. Muito mais fácil, né? É por isso que nós orientamos os irmãos, as irmãs, né, os jovens, né? Quer casar, quer envolver, case com quem é crente, né? E saiba escolher, peça ao Senhor realmente, porque tem crente que na igreja é uma coisa. Há jovens que vêm na igreja, né, humildezinho. Tem tantos vídeos, irmãos, para poder a gente assistir, ver a maneira que as pessoas gravam, né, que as pessoas hoje chega mansinho para o Senhor, pastor, né, conversa arrastada. Irmão, mas quando sai para fora, quando eu chego em casa, meu Deus, só Jesus na casa, é grito para todo lado, né, esbofeteia, né, bate na esposa, bate nos filhos, arrasa mesmo com a família. Isso, às vezes vem enganando, né, pega a ovelhinha, leva, vai embora, o pastor fica triste, levou a minha ovelha. Será que vai cuidar? É difícil, irmão. Pai, mãe sofre, né?
Mas com Jesus na causa, né, nós vamos vencer. Então, que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão nenhuma, tá? Não tem comunhão nenhuma. Então vamos olhar aqui, continuar. Revelação do pecado, Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Enquanto eu estou caçando aqui, os irmãos que achou, podem ler. Isso nós estamos ganhando tempo, né? 90, versículo 2. É isso? Tu reduz o homem à destruição e diz: voltei, filho dos homens. 90, versículo, é 2, né? Versículo 2. Eu li errado. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, tu és o que? A luz, tá? Tu és a luz. Versículo também 1 Coríntios 3 e 22. Os irmãos fiquem espertos aí, porque eles fizeram assim, né? Vamos lá no Novo Testamento, vamos lá no Velho, né? Para a gente ficar afiado na palavra. Pode falar, pode ler. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então tá aí, irmãos. Tudo é vosso, né? Tudo é de quê? De Deus. É isso? Isso aqui, irmãos, opondo-se a todas as coisas, a todas as obras, e prevalece o que? Entretanto, a ação da luz, trazendo o que? A luz, né? Trazendo. Prevalece o que? A luz. Não vai prevalecer as trevas sobre as nossas vidas. Vai prevalecer a luz. Tudo é de Cristo, né? Tudo é de Cristo. E às vezes Satanás quer mandar em tudo, mas não. Tudo pertence ao nosso Deus, né? Às vezes as coisas acontecem por permissão de Deus. E o que Deus fez, né, não deu para Satanás não, tá? Às vezes ele está aqui tentando comandar, o mundo está no maligno, né? Quer mandar, mas quem manda é Deus, tá? Quem manda é o nosso Senhor Deus. 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2 e 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então Cristo chamou você, tirou você das trevas para a maravilhosa luz, tá? Então o que está prevalecendo aqui? É a luz, irmãos. Esperança, Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, precisa o que? Levantar e resplandecer, levantar e falar do Senhor, dar bom testemunho, né? Falar, salvar as pessoas. Pastor, não tem poder para salvar ninguém. Não tem mesmo não, mas a palavra de Deus tem poder, tá? Então resplandece, né? Clareia, chega onde está, né? Está a família com dificuldade, está habitando em treva,
Você é luz, você vai chegar, você, né, Deus manifesta em você, Jesus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, você vai chegar e as coisas vão ficar, irmãos, transformadas, vão ser transformadas através da sua presença. Você sendo uma pessoa ungida do Senhor, Satanás não vai prevalecer nas casas, irmãos, né? Jesus é luz, então o que ele fala? Levanta-te e resplandeça, não é assim? Levanta-te. Para quem que ele está falando isso? Para a igreja, irmãos, para nós, irmãos. Glória a Deus. E o que ele diz mais ainda? Olha aqui, levanta, né? E resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você, tá? Sobre você. Vamos também, vitória sobre as trevas. João capítulo 1, versículo 5. João capítulo 1, versículo 5. E o outro também já abre, né? 1 Timóteo 6,17. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Aí, irmãos, está vendo quem prevalece? O texto lá em cima já diz, ó, opondo todas essas obras, prevalece entretanto a ação da luz, né? Então, o que prevalece é a luz, e a luz que nós estamos aqui falando é a luz de Cristo, né? Para prevalecer. E também 1 Timóteo 6,17. Achou? Alguém achou? Gostaria que outra pessoa lesse, irmãos, não vai ficar só no Marcelo lendo aqui e vai falar, não, só tinha no Marcelo na escola, né? Amém? Achou? Achou, irmão Marcelo? Então pode descer, achou. 6,17, pastor. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar. Então está aí, essa palavra. 1 1 Timóteo 6 e 17. 16, né? É o 17. Aqui, 17? Isso. Então é isso. Então é? Então tá. Então, irmãos, graças a Deus. Pode ler de novo, pastor? Pode ler de novo? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então tá aí, irmãos, né? E nós vamos ter uma vida de vitória, né, de alegria, e orientar, né? A quem? Aos, né, pessoas abençoadas financeiramente, aos ricos, né? Porque hoje o que acontece? As pessoas pensam que já está habitando no céu. Eles já habitam no céu mesmo, deles aqui na terra, né? Mas nós temos que lutar. Nessa terra nós estamos só de passagem, né? Vamos usufruir dessa terra, do bom e do melhor dessa terra, que diz a palavra, que nós podemos usufruir, diz a Bíblia, né? Só enquanto nós estivermos aqui. O bom é quando passarmos desta vida para outra, tá? Então, riquezas deste mundo são coisas passageiras, né? São coisas passageiras. A melhor riqueza é aquela que nós estamos juntando lá em cima. O melhor tesouro é aquele que está lá em cima, tá? Que é no céu. E só o Senhor Jesus sabe o que é de melhor para nós, o que Ele foi preparar para nós, tá? Nós não conhecemos, nós não sabemos o que foi, mas Ele foi preparar uma morada, e Ele sabe o que tem lá para nós, né? Então, seguindo Jesus, a luz. Seguindo Jesus, a luz. É o tópico de número 5. Jesus veio à terra, feito homem, para manifestar em carne o amor, a graça, a justiça de Deus, o Pai, que nele nos reconciliou consigo. É aí que está o outro, né?
eles anotaram aqui que é o 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18 e 19, mas você encontrou? É o 5 o quê? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Amém? Quer ler? 2 Coríntios. Vou ler para os irmãos aqui. 2 Coríntios 5, né? 5, 18 e 19. E tudo, é isso mesmo? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Tá? Amém? Há, porém, um processo ao qual precisamos nos submeter, não apenas reconhecendo que Cristo é a luz do mundo, mas crendo nele e seguindo para que esta luminosidade seja uma constante em nós e assim tenhamos vida. Cristo sentencia em João capítulo 8, versículo 12, que nós lemos lá no início: quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Esta é uma proposta clara e direta: seguir a Cristo para ter luz e vida, ou rejeitá-lo. Então você escolhe Cristo para ter luz, ou você também pode rejeitá-lo, né? Você tem a escolha. Você escolhe para ter luz, ou você não escolhe para ter trevas. E veja bem o que foi ensinado: quem não tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus anda em trevas. Pode caminhar, pastor, nas trevas? Ué, tem como caminhar? Tem. Caindo, tropeçando, né? Morrendo. Tem como. Mas com Cristo é bem melhor, né? Porque Ele é a nossa o quê? Luminosidade. Ele que clareia a nossa caminhada. Ele é a luz do mundo. Glória a Deus. Esta é uma proposta clara e direta: seguir a Cristo para ter luz e vida, ou rejeitá-lo, trevas e morte. Claro, né? Trevas e morte para quem rejeita. Estas são as escolhas que temos a partir de Cristo. O jugo foi quebrado e temos agora o caminho, a verdade e a vida para caminharmos. O que ele falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele quebrou o jugo. Esta atitude requer abandono. Olha só, esta atitude requer abandono das obras das trevas. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Está aí. As trevas, a noite, aquilo que você fazia antes, as obras, aquilo que fazia você habitar em trevas, né? Você caminhava, você vivia no mundo tenebroso, no mundo de pecado. Isso já passou, tá? Isso passou.
um dia. Agora você vai habitar em quê? Na luz, que é Cristo. E vai prevalecer sobre você o quê? A luz de Cristo, tá? A luz do Senhor. Vistamos-nos das armas da luz, tá? E depois só os irmãos. É Gálatas 10? É isso que fala o Efésios? Gálatas, né? 10. Para a gente revestir da couraça, da justiça e tal, né? Que olhar, vamos corrigir, para não ficar só, né? Gálatas, acho que é Gálatas mesmo. Não, é Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Viu aí? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém. Né? Depois que fez tudo, pastor, e aí, tá bom? Tá não, tem que ficar firme ainda. Glória a Deus. Né? Então vamos lá, já lemos, né? Das quais já fomos libertos, que é das trevas, né? Da noite, e assim como a luz é permanente, firme e constante deve ser o nosso coração, está aí, para com o nosso Senhor, seguir a luz que Cristo é, constitui-se numa condição vital. Conclusão, irmãos, importante também, eu notei aqui que é importante, experimente fechar os olhos. A igreja vai experimentar fechar os olhos, né? E dar alguns passos em qualquer direção por alguns instantes. É uma experiência, né? Que ele está fazendo aqui para os irmãos terem uma comparação, né? Fechar os olhos e andar. Primeira coisa que você vai ver, se eu andar aqui para frente, né? Eu não vou. Alguns até vão peitar naquele projetor, peitar na mesa, vou sair peitando no banco, né? Observando o resultado físico da experiência proposta aqui, que foi proposta, e levando em conta o desconforto, insegurança e sensação de desorientação provocada pela tentativa de locomoção às cegas, né? Fechamos os olhos, tudo agora ficou, né, escuro, né? Parece que você quando tem as vistas boas, irmãos, você enxerga bem. Agora eu estava falando que estava ruim das vistas, né? Mas você fecha os olhos e parece que você ainda está, né? A igreja está clara. Mas quando você vai caminhar, né? Aí que começa a palpar, né? É por isso que as pessoas cegas têm dificuldade. E a gente deve entender, né, o problema e às vezes a gente colocar no lugar o tanto que é difícil, que as pessoas, né, agem de maneira diferente, né? Está dentro de casa, né? Tem família que tem exemplo, né, disso. É tão difícil a pessoa não conhecer a casa, né? Sai peitando as paredes. Então vamos aqui. Imagine a situação dos que vivem nas densas trevas espirituais, das quais somente Cristo liberta, sobrepujando o terror dessa escuridão, manifestando a misericórdia e a graça salvadora de Deus aos homens, o qual devemos anunciar e propagar até que Ele volte. Então está aqui, as pessoas estão vivendo na escuridão, né, em densas trevas, como diz aqui o texto, né? E quem é que está contemplando, vendo isso? Os irmãos que andam na orientação de Deus, tá? Fazendo a vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, vão pregar a palavra e tirar essas pessoas deste mundo,
do mundo das trevas, tá? Desse mundo tenebroso, como diz a palavra. Salvar essas pessoas. Cristo vai salvar, mas precisa de você para anunciar o Evangelho. Amém? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? E aqui, irmãos, chega o final desta lição de número 7, tá? A próxima lição será a lição de número 8, tá? Jesus é o Senhor. Então foi uma lição maravilhosa, rica, né? Muito rica mesmo, falando conosco, né? Como nós devemos proceder, fazer, né? Fazendo a vontade do Senhor e anunciando o Evangelho também. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Graças a Deus.